De 16 de outubro. Iniciamos esse vídeo rogando a Deus que acolha as vítimas do acidente na Oxigênio e Gás, todos os nossos amigos, trabalhadores, e que Deus ampare e console todas as suas famílias, porque na Bíblia está escrito: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segundo Coríntios 4, 8 e 9. Esse versículo é homenagem aqui às vítimas, e nós, todos nossos municípios, não vamos citar o nome, que Deus dê todo o amparo e as famílias tenham a consolação que Deus está no controle de tudo. Pessoal, agora vamos falar de Brasil. Amanhã será julgado mais uma vez. Por incrível que pareça, são 196 países no mundo que reconhecem e autorizam a prisão em segunda instância. Nos Estados Unidos, em primeiro, já vai para a cadeia. Assim que o jurado condena, o juiz já autoriza a prisão. Como você vê no filme, Reação Algemado, nós estamos aqui 100 anos atrasados com relação ao direito, à justiça. Bom, com certeza, se isso ocorresse, a prisão em segunda instância não fosse reconhecida, soltaria aí uma quantidade infinita de psicopatas, presidiários de alta periculosidade, quase não sai, né? É porque o nome é forte. E tem mais. O crime de colarinho branco praticamente iria desaparecer, porque de tantas gincanas e 58 recursos que cabem no Brasil até chegar no Supremo, passariam a 100 anos. Eu fiquei perplexo quando o ministro Dias Toffoli fez a viagem à Alemanha para falar sobre o Supremo Tribunal Federal, e lá ele disse que a quantidade de julgamentos que o Supremo julgaria. Por quê? Na Alemanha lá é muito pequena, porque as leis lá funcionam de tal forma que na primeira e segunda instância já se resolve tudo. Gente, eu vou aqui de justiça. E essa prisão de segunda instância já foi 2 vezes julgada, e foi pelo Pleno, pela terceira vez. Esse país tem que ser reformado, tem que ter uma reforma administrativa, uma reforma administrativa, mas completa no setor público, e que inclui os 3 poderes, diminuir de 513 deputados federais, pelo menos para os 300, porque o custo é muito caro. Nós somos um país de terceiro mundo e pagamos o preço mais caro do que os países de primeiro mundo. E tem mais, essa prisão que vem ocorrendo no Brasil, desses bandidos da Lava Jato, se realmente essa lei pegasse, aí seria o fim da Lava Jato, não haveria mais prisão. Agora nós queremos questionar também a tal da lei de abuso de autoridade, que foi um escárnio para a opinião pública. Nosso Supremo Tribunal Federal, com raríssimas exceções, a sociedade não suporta mais. Nós queremos agora que o povo seja contemplado com o que diz a Constituição: todo o poder emana do povo, o Estado é para servir ao povo. O Estado não pode trabalhar contra o povo, como vem ocorrendo no Brasil, o país mais travado do mundo, uma economia que está entre os piores no ranking para abrir uma empresa e fechar. Fazer negócio no Brasil se tornou uma tortura com relação aos países do primeiro mundo, e nós estamos sendo desindustrializados porque a competição hoje ela é muito moderna. Quem não acompanhar fica na poeira. Então eu insisto que a reforma na administração pública tem que ser geral, nos 3 poderes. Do contrário, não há governo que consiga governar. Eu sei que o Bolsonaro é bem intencionado, não podemos também ficar calados e esconder que os filhos dele, principalmente o Flávio Bolsonaro, tem atrapalhado bastante. Quando ele não assinou, e ele, com a assinatura dele, ele poderia completar os 27 para que fosse aberta a CPI da toga. Isso é um ato legítimo da democracia. Isso não quer dizer que o juiz fosse condenado, mas pelo menos com a CPI saberíamos quais são, provavelmente, se existia alguma coisa errada. Olha, desde a antiguidade que o homem luta entre o bem e o mal, mas todos dizem que o crime não compensa, mas a maioria dos políticos do Brasil ainda imagina que vale a pena o crime. Porque nós temos aqui 150 deputados, vários senadores envolvidos na Lava Jato. Como é que esses homens vão legislar contra eles? Como com essas prisões podem ocorrer? Eles já tentaram de
todas as formas interromper a Lava Jato. Mas ela é impossível, porque ela já é uma organização que faz parte das forças que está envolvida, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Procuradoria da República. Não dá para destruir, só destruir a democracia. Seria um regime totalmente ditatorial. Aí seria comunizar de vez. Tudo aquilo que o Lula não fazia era só acabar com essas leis que hoje funcionam, pelo menos ainda de uma forma que não são tão assim céleres como deveria, mas tem um presidente na cadeia. Isso aí foi a força da Lava Jato. Mas nós temos como brasileiros, como profissionais de fé em Deus, defender. Sobre pena de nós vermos nossos irmãozinhos morrendo nos hospitais, como ocorre em Roraima, necrosado. E dinheiro tem demais. Para você ter uma ideia, nós estamos no mês de outubro. Somente para a Prefeitura Municipal de Boa Vista e o governo do Estado já vieram quase 10 bilhões de reais. Tem que prestar conta nos portais de transparência. Eu peço a meus amigos do Face que nos acompanham, e aqueles YouTube de Roraima, coopere conosco, não espere só os poderes fiscalizadores. Nós não temos uma Assembleia Legislativa, ela está toda corrompida, nós não temos Câmara de Vereadores, eles não agem nada, não fazem nada. Se tudo estivesse ocorrendo aqui de acordo com as leis e cumprindo a Constituição Federal, nós não estávamos clamando aqui no deserto. Nós estamos clamando aqui, mas raramente nós vimos as medidas pontuais serem ocorridas. Por quê? Porque não há interesse. Como eu disse, desde o tempo do Rebote, que diz o crime não compensa e o bem jamais vencerá o mal. Mas é preciso que nós nos levantamos com profissão e fé em Deus e dizer aos canalhas que nós vamos tomar as vagas deles e as massas estão caindo. E esse Brasil é abençoado por Deus. Agora, essa de dizer que o Brasil não desiste nunca, é mentira. O brasileiro já desistiu há muito tempo. O que não desistiu foram os homens e mulheres de bem que botam a sua cara para falar assim como eu e diz, nós não concordamos. O brasileiro desiste fácil, é covarde. Se não fosse o pai de covarde, nós não teríamos 30 anos de desmando, lá do governo Sarney, até recentemente no governo do Bolsonaro, que foi só uma lambança. O país foi destruído, o país foi todo desmontado, os hospitais, creches. Olha, para você ter uma ideia, aqui é fácil, são 30 mil obras paradas no Brasil. Você veja um país que não constrói, não termina obras, creches, hospitais, tudo roubados. Por quê? Porque não há fiscalização. Os setores da economia só funcionam com logística. O custo do Brasil é o mais caro do mundo. Não vamos nos calar. Muitos brasileiros desistiram. É mentira, o brasileiro ele desiste rápido, mas nós não vamos desistir. Em nome de Jesus, obrigado.